O governador Carlos Moisés mais uma vez vem à região para liberar verbas e você vai ver também. Quase 3 milhões de doses da vacina da Janssen estão paradas em um galpão do Ministério da Saúde. A companhia Moderna iniciou testes de reforço da vacina específica para a variante Ômicron. A pandemia da Covid ampliou o número de pessoas na extrema pobreza na América Latina. União entre Tribunal Superior Eleitoral e WhatsApp evita notícias falsas nas eleições. O estoque de banco de leite humano em todo o estado catarinense está cada vez mais baixo. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje sexta-feira, 28 de janeiro de 2021, o tempo permanece chuvoso em todo o sul catarinense. Quase 32 milhões de doses da vacina da Janssen estão paradas em um galpão do Ministério da Saúde. As doses estão guardadas em um galpão do Ministério em Guarulhos, na Grande São Paulo. Um informe técnico do Ministério da Saúde esclareceu que das 41 milhões de doses, só 9 milhões e 200 mil chegaram aos estados e municípios. As quase 32 milhões de doses da vacina da Janssen estão guardadas em um galpão do governo em Guarulhos, na Grande São Paulo. Até dezembro de 2021, o Brasil recebeu 38 milhões de doses do imunizante, que faziam parte do contrato assinado em março do ano passado pela Pasta da Saúde, com o laboratório. Os outros 3 milhões vieram de uma doação do governo americano. Em nota, o Ministério da Saúde informou que alguns estados solicitaram a suspensão do envio dos imunizantes devido à saturação dos freezers e geladeiras usados para armazenar a vacina. A pasta também informou que as 31 milhões e 700 mil doses estão armazenadas no centro de distribuição e que podem ser prontamente distribuídas quando solicitadas. A companhia Moderna iniciou testes de reforço da vacina específico para a variante Ômicron. O anúncio chega depois das suas rivais, a Pfizer e a BioNTech, dizerem que já começaram a fazer os testes clínicos para esse imunizante. Vão participar dos testes 600 adultos. Metade já recebeu 2 doses da vacina Moderna há pelo menos 6 meses. E a outra metade recebeu as 2 doses iniciais mais o reforço já autorizado. Assim, o reforço voltado para a Ômicron será avaliado tanto como uma terceira quanto uma 4ª dose. A empresa também relatou resultados sobre a eficácia de seu reforço geral. 6 meses após a injeção, os níveis de anticorpos neutralizantes contra a nova cepa caíram 6 vezes em relação ao pico observado 29 dias após a vacinação, mas permaneceram detectáveis em todos os participantes. O anúncio da Moderna chega um dia depois que suas rivais Pfizer e BioNTech disseram que começaram a fase de testes clínicos para um imunizante direcionado ao Ômicron. A pandemia da Covid ampliou o número de pessoas na extrema pobreza na América Latina, como mostram os números divulgados pela Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL. Também somou mais 5 milhões de indivíduos nessa situação no último ano, totalizando 201 milhões de pobres na região. O número foi divulgado pela Comissão Econômica para a América Latina, que soma agora 86 milhões de indivíduos, representando 13,8% da população da região. A pobreza, como indicador geral, recuou de 33% para 32,1% em 2021, totalizando 201 milhões de pobres. Os movimentos aconteceram dentro da recuperação econômica de 6,2% do Produto Interno Bruto que os países latino-americanos atingiram em média durante 2021. Segundo a CEPAL, a taxa de aumento da pobreza extrema representa um retrocesso de 27 anos na evolução dos indicadores.
A comissão indicou que o aumento da pobreza em 2021 vai afetar principalmente o Brasil e a Costa Rica devido aos cortes nos auxílios estatais. A secretária executiva da CEPAL, Alicia Barcena, disse que a repercussão econômica de 2021 não foi suficiente para mitigar os efeitos sociais e trabalhistas da pandemia, ligados à desigualdade de renda e gênero, pobreza, informalidade e vulnerabilidade em que vive a população. A executiva pediu a manutenção das transferências emergenciais de dinheiro em 2022, ou até que a crise da saúde esteja controlada. Os depósitos foram fundamentais na maioria dos países para manter os níveis de pobreza sob controle. A seguir, união entre Tribunal Superior Eleitoral e o WhatsApp para evitar notícias falsas nas eleições. O índice de confiança da indústria caiu 1,7 pontos em janeiro e atingiu o menor nível desde julho de 2020. Com a queda, o índice ficou em 98,4 pontos, a marca mais baixa nos últimos 17 meses. Trata-se da sexta baixa consecutiva do indicador. O índice varia de 0 a 200 e resultados acima de 100 indicam otimismo do setor. No trimestre, o ICI manteve a tendência negativa ao cair 2,3 pontos. As informações foram divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A FGV afirma que o setor industrial inicia 2022 com queda disseminada da confiança entre os segmentos, pesando sobre esse resultado as incertezas em decorrência do aumento dos casos de Covid, que tem levado a reduções no quadro de funcionários e ampliação das restrições em países que sentiram o impacto da pandemia. O resultado do mês foi influenciado por uma piora tanto das avaliações sobre a situação atual quanto das perspectivas para os próximos meses, de acordo com o levantamento. O presidente Jair Bolsonaro anunciou um aumento de 33% para o piso dos professores. Com esse aumento, o valor do piso da categoria sobe cerca de R$1.000. Bolsonaro diz que vai seguir a lei para um reajuste salarial a professores de todo o país, pagos por estados e municípios. Pela norma do magistério, o reajuste de professores é atrelado ao chamado valor por aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, definido pelo Ministério da Educação. Pela variação da inflação nos últimos 2 anos, o reajuste do valor por aluno devia ser de 33% em 2022. Mas governadores e prefeitos estão tentando modificar a lei e o cálculo do reajuste como forma de minimizar o impacto nos cofres de estados e municípios. O Ministério da Educação sempre estabelece em janeiro de cada ano o percentual de reajuste do piso da categoria. A correção deve ser publicada em medida provisória ainda nesta semana. Aplicando o percentual de 33%, o piso salarial nacional dos professores passa de R$ 2.886 para R$ 3.845. O valor deve passar a valer em maio. O Tribunal Superior Eleitoral pretende coibir, em parceria com o WhatsApp, o disparo de mensagens em massa no aplicativo durante o período das eleições federais deste ano. A ideia é aprimorar uma ferramenta criada em 2019 e que foi usada nas eleições estaduais de 2020. A representação do WhatsApp no Brasil diz que o aplicativo colabora com a justiça e permitirá que usuários façam denúncias ao TSE ao identificarem disparos de mensagens em massa e fake news. A empresa ressalta que a plataforma serve para conversas privadas e que propaganda eleitoral profissional não será permitida, cabendo o banimento das contas identificadas.
Em 2021, o TSE absolveu a chapa do presidente Jair Bolsonaro no julgamento de uma denúncia relacionada ao contrato de disparos de mensagens em massa. O ministro Alexandre de Moraes, que será presidente da Corte em 2022, já disse que se a prática de envio de mensagens em massa e disseminação de fake news for identificada nas eleições de 2022, a chapa responsável poderá ser cassada e presa por atentar contra as instituições e a democracia no país. No caso do Telegram, concorrente do WhatsApp que não possui representante no Brasil, a Justiça Eleitoral avalia suspender o uso do aplicativo por falta de colaboração. O desemprego no Brasil caiu pelo 8º mês consecutivo e ficou 11,6% no trimestre de setembro-novembro. Os dados oficiais foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No trimestre encerrado em novembro, a taxa de desocupação no país caiu para 11,6%, com a diminuição de 10,6% no número de desempregados, uma redução de 1,5 milhão de brasileiros. De acordo com a Agência Brasil, a queda em relação ao trimestre anterior foi de 1,6 ponto percentual e o número de pessoas sem ocupação é de 12.400.000. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a queda foi de 14,5%, com 2.100.000 a menos em busca de trabalho. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que considera que a recuperação pode refletir a sazonalidade do fim de ano. O índice de desemprego é o mais baixo registrado pelo IBGE desde janeiro de 2020, antes da pandemia, que deixou mais de 620.000 mortos no país. Mas a melhora é afetada pelo rendimento dos salários dos trabalhadores, que reduziu 4,5% contra o trimestre anterior e fechou no pior nível da série histórica, iniciada em 2012. Pelo menos 38.600.000 pessoas trabalham na informalidade, equivalente a 40,06% da força de trabalho. Segundo a ONU, quase 1/4 dos brasileiros está em situação de insegurança alimentar. O governador Carlos Moisés entregou ordem de serviço agora há pouco para o aeroporto de Forquilinha. O governador Carlos Moisés veio novamente aqui ao sul do estado para assinar a ordem de serviço de ampliação e melhorias no aeroporto de Omício Freitas, em Forquilinha. O governador Carlos Moisés esteve mais uma vez na região para liberar verbas para obras importantes. Dessa vez, o contemplado foi o município de Forquilinha, com a inclusão dentro do Plano 1000 do estado e também com a liberação de 16 milhões de reais para obras de revitalização no aeroporto de Omício Freitas. E hoje, nós estamos aqui entregando a ordem de serviço e assinando o Plano 1000, governador Carlos Moisés, do maior investimento para a história do município de Forquilinha. Por isso, a palavra gratidão é a palavra de ordem nesse momento. Não posso deixar também de agradecer, em nome do Dr. Ricardo Brandão, do Alexandre Delupo, todos os empresários que tiveram o apoio direto do governador Júlio Garcia, os empresários que pagaram o projeto, que gestionaram, deputado Júlio Garcia, que gestionou ao governo do estado, e ao secretário Heron Jordani, ao secretário Tiago, e a sensibilidade do governador Carlos Moisés, que tem se mostrado um governador municipalista e que valoriza todas as necessidades da população, porque os problemas estão nos municípios, os problemas estão nos bairros, e é preciso, os prefeitos precisam de gestores estaduais, gestores nacionais que tenham a sensibilidade do municipalismo, de entender que as principais aspirações, que as principais necessidades, elas estão no município. E o deputado, o governador Carlos Moisés
Moisés tem tido essa sensibilidade, não só aqui para a região sul de Santa Catarina, mas para todo o estado de Santa Catarina. Então, governador Carlos Moisés, leve o nosso agradecimento ao secretário Tiago, ao secretário Heron, a toda a sua equipe, por esse investimento importante, fundamental, nesse equipamento que é um vetor do desenvolvimento, que é o regional Dionísio Freitas, que é um vetor de desenvolvimento não somente para Forquilinha, para Criciúma, mas para toda a região carbonífera, para toda a região do Vale do Araranguá. E o Plano 1000, governador Carlos Moisés, que nós já temos o projeto, serão utilizados esses 27 milhões para concluir a terceira, a quarta e a quinta etapa da revitalização da Avenida 25 de Julho e do nosso caminho turístico, intitulado Heimatweg, é caminho de casa, que vai contar a história linda, a história maravilhosa dos colonizadores que colonizaram a nossa cidade, que fizeram da religião, da educação, do trabalho e da harmonia familiar a história de Forquilinha, que é tão rica, que é tão linda, que é tão maravilhosa e que hoje faz com que o nosso município tenha essa pujança. Forquilinha é o maior produtor de arroz de Santa Catarina, Chile, e nós iremos produzir esse ano mais de 2 milhões e 500 sacas de arroz, representando a pujança da nossa agricultura, do nosso agronegócio. A expectativa é que as obras no aeroporto sejam concluídas até junho deste ano. As autoridades envolvidas no processo de revitalização do Dionísio Freitas estudam já conversar com companhias aéreas a fim de que voos comerciais voltem a decolar do aeroporto do Sul Catarinense. Tomara. Os estoques dos bancos de leite humano em todo o estado estão cada vez mais baixos devido ao período de férias. As doações diminuíram. Para se ter uma ideia, de cada 10 doadoras, hoje somente 4 estão fazendo a coleta. Os bancos de leite materno de Santa Catarina tiveram uma queda de 60% nos estoques neste início de ano. Segundo a enfermeira Soninha, membro da Associação Brasileira de Aleitamento Materno, a baixa pode ser atribuída ao período das férias e ao agravamento da pandemia da Covid-19. A situação mais crítica é no Hospital Regional de São José, na Grande Florianópolis, que teve uma queda de 20 para 4 no número de doadoras semanais. Na falta do leite materno, os recém-nascidos que estão internados nas UTIs neonatais são alimentados com as fórmulas, que não contêm todos os nutrientes necessários para a saúde e desenvolvimento do bebê. É que a fórmula, ela é o leite em pó, ela é o leite de vaca. Então ela não tem os componentes vivos que existem dentro do leite materno, como os anticorpos, as bactérias, né? Tudo que pode proteger ele em relação à saúde de um modo geral, tanto emocional como físico. A boa notícia é que a doação do leite materno é simples e as mães não precisam sair de casa para fazer esse procedimento. Além disso, todos os protocolos relacionados à pandemia do novo coronavírus estão sendo tomados. Os profissionais de saúde, eles estão com todas as doses ali, né, das vacinas. Elas não precisam ir até o banco de leite. Basta ela procurar o banco de leite aí da sua cidade. Santa Catarina tem quase que um banco de leite em cada cidade, tá? É só procurar, no site do Ministério da Saúde tem, ligar, demonstrar essa vontade, que a equipe de saúde, ela tem transporte profissional que vai até a casa dela, vai ensinar ela a fazer todo esse processo e também vai levar os vidrinhos já esterilizados e adequados, né, que o governo tem para isso, para ela poder armazenar esse leite. Vão agendar uma visita, tanto de entrega dos vidrinhos como da coleta, geralmente em 10 dias, desse leitinho que está lá armazenado, que ela doou. A equipe multidisciplinar que visita as casas dá todo o suporte para garantir uma doação segura às mamães e bebês. Na verdade, as mães, elas são avaliadas por uma equipe multidisciplinar do banco de leite, que vai até a casa dela, que avalia os exames dela de pré-natal. Então, ela tem que estar livre de qualquer doença infecto-contagiosa, ela tem que
mostrar que tem uma produção excedente de leite, então ela tem que dar o leite para o bebê dela, ela tem que nutrir o bebê dela e tem que sobrar esse leite para que ela possa doar. Qualquer quantidade mínima já é importante para sustentar um bebê. 1 ml é a refeição de um bebê no banco de leite lá da UTI neonatal. O ideal é que ela não fume e também tem as condições de higiene que ela vai ter que manter, sendo orientada por essa equipe, para conservar esse leite, para que esse leite possa ter qualidade, né, ser pasteurizado e repassado para uma outra criança. Aqui no nosso sul do estado, né, nós temos o banco de leite no Hospital Santa Catarina. Vamos acompanhar agora as notícias que foram destaque essa semana aqui no Informe Região. Segunda-feira, odontologistas observam que o número de pessoas que apresentam problemas com bruxismo cresceu durante a pandemia. À noite, quando você vai dormir, você está apertando, você tem bruxismo. Você morde tanto, tão apertado. No meu caso, eu não cheguei a desgastar os dentes, mas ele disse que eu apertava muito a mordida, porque eu tinha estresse, ansiedade, e com a pandemia, inclusive, isso piorou. Final de semana quente, com temperatura chegando na casa dos 50 graus de sensação térmica em Criciúma. E a partir de quinta-feira já cai aí por volta de 10 graus a temperatura. E começa a chover também, o que é muito bom também, porque tá tudo muito seco, né? Não chove já tem um bom tempo. Ontem fez 42 graus aqui. Aí a gente falou, vamos passar empatia para essas pessoas e distribuir uma aguinha para elas. Aí a gente fez isso, falou nisso ontem e hoje a gente resolveu fazer isso. Terça-feira, Brasil recebeu o terceiro lote de vacinas da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Com esse lote, a Pfizer chegou a um total de 4.300.000 doses pediátricas entregues ao Brasil em janeiro. Os primeiros envios aconteceram nos dias 13 e 16, com 1.200.000 doses em cada um. Essa nova remessa de vacinas estava prevista para chegar apenas na quinta-feira, mas foi antecipada. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o orçamento do país para o ano e, segundo o que foi publicado no Diário Oficial da União, os Ministérios do Trabalho, Previdência, Educação e do Desenvolvimento Regional foram os que tiveram maior volume de cortes. Na educação, os cortes somaram pouco mais de 800 milhões de reais e foram desde o apoio para o desenvolvimento da educação básica em âmbito nacional, incluindo a aquisição de veículos escolares, até para o fomento de pesquisa, extensão e inovação das instituições de ensino de educação profissional e tecnológica e para a reestruturação e modernização das instituições de ensino superior. Quarta-feira, o calorão dos últimos dias fez dobrar as vendas de ar-condicionados e ventiladores. Teve um bastante crescimento, né, nos ares condicionados, nos ventiladores, uma procura exorbitante, né, devido a esse calor, aumento do calor. Então a gente tem conseguido fazer uma venda muito jóia, muito legal, com os ares condicionados, 9.000 BTU, 12.000 BTU, até 18.000 BTU e 24, né, estabelecimentos maiores para as casas. Então a gente tem vendido bastante, tá? A procura tem sido grande. A pouca procura por recadastramento de estudantes e professores para a tarifa de ônibus menor em Criciúma tem chamado a atenção da empresa que comanda o transporte coletivo na cidade. A gente está preocupado com isso porque a semana que vem já é a última semana de férias para aqueles que iniciam dia 7 de fevereiro. Então a gente está preocupado nesse sentido porque precisam fazer o seu recadastro para que no primeiro dia de aula o seu cartão esteja ativo novamente para poder utilizá-lo. Quinta-feira, a aplicação de uma segunda dose de reforço ou quarta dose da vacina contra a Covid começa a ser debatida no país. Até o momento, não há estudos conclusivos sobre o assunto. Os primeiros dados começam a surgir em Israel, onde a quarta dose é aplicada em maiores de 60 anos e outros grupos de risco. No país, esse novo reforço foi recomendado a todos os adultos 5 meses após a aplicação da terceira dose. Procon de Criciúma faz uma série de alertas sobre a compra do material escolar na volta às aulas. Desses 34 itens, se nós comprarmos os 34 itens mais baratos, né, independente da loja, por exemplo, na loja A borracha foi mais barata, na loja B o lápis foi mais barato. Se a gente procurar os itens mais baratos, nós iremos pagar em média R$ 118 na lista de material escolar. Se comprarmos no mais caro, né, os produtos mais caros, vai dar uma diferença aí de
vai dar um valor de 300 e poucos reais, né? Ou seja, o consumidor ele consegue comprar 2 listas de material escolar e ainda sobra um dinheirinho aí para ele comprar a merenda para o seu filho. E antes da gente encerrar o Informe Região, a notícia que acaba de chegar através da Prefeitura Municipal de Criciúma é que foi sancionado o aumento da passagem de ônibus do transporte coletivo aqui do município. 14,10% foi o aumento. O Criciúma Card estudante ficou em R$ 2,22. O Criciúma Card professor, R$ 3,34, Criciúma Vale Transporte, R$ 4,45 e o Criciúma Card Cidadão, R$ 4,45. Portanto, o decreto já vai ser assinado e as tarifas começam a valer na próxima segunda-feira. Então, quem não abasteceu o cartão ou quem tem que abastecer vai desembolsar um dinheirinho a mais e deve ficar atento também aos créditos que já estão disponíveis nos cartões de transporte. Segunda-feira a gente amplia com mais detalhes essa informação. E assim a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira. Lembrando para você que outras notícias e essas de hoje você acompanha nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite de sexta, um bom final de semana. Até segunda.